Acho que não. Não sei se dá pra ver. Vou dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando e a gente já dá início, tá bom? Tem bastante coisa pra falar. Então não dá pra gente demorar muito pra começar. Como vocês estão aí? É um horário difícil, né? Porque o meu público aqui do Instagram, ele é bem dividido, assim. Tem bastante gente do Brasil, mas também tem muita gente que mora fora. Tem gente do Japão e aqui da Europa, enfim. Então é difícil conciliar o horário para todo mundo. Mas vai ser bem legal. E também vai ficar salvo, né? Então se você tá numa região onde o horário não convém, vocês podem assistir depois também. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui, gente, pra colocar meu celular, que vocês não têm ideia. Eu não achei o encaixe do meu suporte aqui, que segura o celular, né? Então, ó, eu nem posso mexer muito, senão cai tudo aqui. Enquanto isso, o que vocês podem fazer tem um avião, na parte de baixo da tela de vocês aqui, ó, tem um aviãozinho. Se vocês apertarem no aviãozinho, vai abrir a lista de amigos de vocês do Instagram. Então, se vocês quiserem convidar alguém para entrar na live, eu vou fazer isso. Tô mandando aqui para todo mundo, tô nem vendo. Não tô nem escolhendo, tô mandando para todo mundo. E assim o pessoal fica sabendo que a gente já começou. E aí, quem puder entrar, entra. Bom, tá bom, já mandei um monte. Bom, já foi. Eu preciso ficar de olho no tempo também, porque o Instagram ele limita a gente, né? Um pouquinho na questão do tempo. Então a gente tem aí mais ou menos uma hora, né? Oficialmente. Então. Então tá bom, deixa eu ver aqui agora como é que. Faz tanto tempo já que eu parei de. Parei não, né? Que eu não faço uma live que eu já não sei nem como é que eu chamo alguém aqui. Fazendo. Tá, achei. Então eu vou chamar a Thaís pra ela entrar com a gente aqui. Vamos lá. Fechou. Ai, olá, Tudo bem? tudo bem e você? Eu fiquei com corpo Também. na cabeça agora. Deixa eu arrumar o meu aqui também, que agora eu te vendo. Eu vou ter que encostar, assim, se eu mexer, meu celular cai. Você tá me ouvindo bem, Ju? Tá bom o áudio, Fala tudo? vocês aí, eu tô ouvindo legal. Então, falem vocês aí nos comentários pra mim, pra saber se vocês estão ouvindo legal, tanto eu quanto a Thaís, pra ter certeza de que tá chegando o áudio ok aí pra vocês. Sim? Tá chegando legal? Show. Outra coisa que eu queria falar, gente, é questão de perguntas, tá? Nas últimas, mais ou menos nos últimos 10 dias, eu deixei a caixinha aberta para vocês mandarem perguntas, então a gente tentou focar no máximo das dúvidas que vocês tinham, mas é um conteúdo muito complexo, então é difícil a gente conseguir consolidar e colocar tudo para ser falado em uma hora, tá? Então a gente vai tentar aqui abordar o máximo possível. Se der tempo, a gente vai abrir para mais perguntas no final. Mas se não, e se ficar alguma dúvida, mandem para mim depois, que aí a gente vê como que a gente faz. Se a gente faz uma segunda live, se a gente responde por stories, se a gente responde por... Enfim, a gente decide depois. Mas, como eu disse, é um assunto bem complexo, então a gente tem bastante coisa que a gente quer falar. E, enfim, mas se der tempo, maravilha. A gente... Ó, eu queria só dar oi aqui pro pessoal que tá entrando. Então a gente responde. Certo? Eu vou começar então, ó, já foram 5 minutos, tá? Conforme o pessoal for entrando aí, essa live vai ficar salva também, porque eu tenho, né, consciência de que hoje é sábado à noite. Aqui na Inglaterra já passa das 11,
Eu tenho pessoas do Japão e de vários países que seguem, então eu sei que o horário nem sempre dá para todo mundo. Mas vai ficar salvo, então se você não tem como acompanhar agora, você pode voltar e ver depois. Tá bom? Então, antes da gente entrar no assunto em si, eu queria pedir para a Thaís se apresentar, falar um pouquinho dela, com que ela trabalha. Tá, eu me formei já faz uns 4, quase 5 anos, né, em psicologia. Fiz pós em TCC, né, que é a terapia comportamental cognitiva, né. Tenho especialidade também em ABA. E agora estou terminando a pós em neuropsicologia, tá? Eu faço atendimento com criança, adulto, adolescente, idoso. Agora, por conta da pandemia, mais online do que presencial, né? Mas eu trabalho com atendimento clínico e agora começando com avaliação neuropsicológica, por conta também da pós. O que é ABA? Que você falou. ABA é terapia para autista, é uma terapia Ah, especializada para crianças com autismo. ai, interessantíssimo. Trabalho Então, com essa crianças parte com autismo. da dieta, gente, que a gente vai abordar aqui, tem muita questão que é a especialidade da Thaís, uma das, que é essa questão do tratamento da terapia, né, cognitivo e comportamental. Então, que é justamente trabalhar ali com o seu comportamento e saber reprogramar o seu pensamento, né? O que é bem legal. Show! Ó, eu vou ficar olhando aqui para o lado um pouco, porque a gente fez uma lista de tudo que a gente quer abordar, então só para eu não perder a linha de raciocínio, eu vou focando ali para a gente, né, poder abordar tudo. Então, vamos lá. Uma das perguntas que a gente recebeu e que eu achei super interessante é a questão do tratamento psicológico em um tratamento para emagrecimento. Então, a gente sabe que geralmente se você procura ajuda médica, seja um endócrino, nutricionista, que seja, com o intuito do emagrecimento, nem sempre as pessoas pensam na questão psicológica, se você precisa de um auxílio psicológico também. Então, essa foi uma das perguntas. Então, você acredita que a terapia ou o tratamento psicológico deveria ser levado mais a sério na luta contra a obesidade? Porque a gente tem como exemplo, por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Esses pacientes, eles passam por toda uma terapia, um tratamento psicológico antes de chegar na cirurgia, pós-cirurgia. Então, por que que esse assunto também não é abordado num método tradicional de emagrecimento? Então, o que eu percebo é assim, ainda existe muito paradigma em relação a isso, né? Eu acho que a questão de emagrecimento, ela, como qualquer outras questões, parece que é muito fácil, né? Ah, é só fechar a boca. Eu acho que não é visto ainda como uma questão médica, como, por exemplo, a bariátrica, né? A bariátrica existe um protocolo que eu tenho que seguir, né? Que se não tiver tais procedimentos, eu não faço. Com a questão da obesidade, ainda se tem muitos tabus, né, em relação à questão, né, dos transtornos que a obesidade pode trazer, das comorbidades que a obesidade pode trazer. Então, eu acredito que ainda por conta de muitos tabus e por conta, acho que até de um preconceito, por parecer que é uma coisa que você faz quando você quer, não é uma doença, não é um transtorno. É meio que um negócio assim. Foi uma das perguntas até que eu joguei hoje nos stories, que muita gente leva a dieta como uma coisa temporária. Então o pessoal não vê como um estilo de vida, como um tratamento, como uma melhora de um problema de saúde. Então, talvez esse seja um problema até nosso, né? Não é nem a questão do médico de não te indicar a terapia, nem isso, mas o próprio bloqueio nosso, né? De pensar, ah, pra que eu preciso de terapia? Eu só quero emagrecer, sabe? Não linka os dois assuntos. Então, é interessante pensar nisso. Mas mais e mais, eu vejo, principalmente nas redes aqui, que eu sigo bastante nutricionistas e médicos e tal. Então, eu vejo muito hoje médicos diferenciados, vamos dizer assim, falando da questão da importância da terapia em um processo de emagrecimento. Então, que Sim. bom que isso está mudando, porque é muito importante. E como que funciona, então, a terapia cognitiva comportamental? Então, o que é isso? Qual que é o propósito e como ela pode ajudar, então, na busca do emagrecimento? Tá, a TCC, né,
cognição, quando se fala cognitiva, a gente está falando em pensamento, em transformação do pensamento, em reestruturação do pensamento, em ressignificar o pensamento. É uma mudança de pensamento, da forma que eu vejo o mundo, do que eu me vejo e que eu vejo as pessoas. Nisso a gente vai trabalhar uma mudança cognitiva, que é uma mudança de pensamento, e uma mudança comportamental. E muitas vezes a mudança cognitiva ela vai acontecer por conta de uma mudança comportamental. Eu mudo meu comportamento, eu começo a observar os meus comportamentos, os comportamentos das pessoas que vivem ao meu redor, e a partir disso eu faço uma reestruturação da minha forma de se comportar, e isso vai mudar o meu pensamento ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar em conjunto. Ao mesmo tempo que eu me comporto, eu também vou trabalhar nos pensamentos que vão me gerando nesse comportar-se, vamos dizer assim, né? Eu avalio as ações que eu vou tendo. Ah, eu me comportei de X forma, então vamos avaliar o seu pensamento diante desse comportamento. O que você pensou quando você estava agindo assim, quando você estava se comportando assim? Então, é uma junção de comportamento com pensamento. Parece complicado ouvindo assim, mas eu acho que é prática, né? Como tudo na É vida. Se a prático. gente quiser aprender, se a gente quiser mudar, é prática. Então não adianta pensar que, ah, tá, então a partir de hoje eu vou começar a analisar meus pensamentos e tentar mudar o meu modo de pensar. E amanhã eu vou estar melhor. Não, não é bem assim que funciona. Não, não. É prática e até a terapia TCC, ela prega muito que assim, a gente não quer que o paciente faça terapia para a vida inteira. A gente prega que o paciente vai ser o seu próprio terapeuta no futuro, de saber avaliar seus pensamentos, suas crenças, seus comportamentos. Mas o que é tão difícil é que o paciente, ele não entende que ele é o grande autor disso. Ele que vai, assim, delinear. A gente só vai dando as técnicas, mas é a pessoa que vai se modelando e se transformando, né? Se reestruturando, se ressignificando. Você vai aprendendo as técnicas, vai implementando aquilo no dia a dia, vê o que funciona melhor, o que não funciona tanto e vai Exato. adaptando à sua necessidade. Exato. É muito interessante, né, como tudo isso funciona. A gente, quando estava montando a live, gente, parece que não, mas, meu, dá mó trabalho esses negócios de fazer live, etc. Ó, eu até comprei um livro, para vocês terem ideia, que a Thaís me indicou. Então, mas é um assunto tão interessante que eu fiquei muito bitolada, assim, sabe? Pra vocês terem ideia, ó, o livro tem 288 páginas. Eu comecei a ler ele antes de ontem. Eu acabei, eu tô só nas partes finais aqui das considerações. Então, é um assunto interessantíssimo de se ler e de se aprender sobre. E não é só com a questão de emagrecimento, é com tudo na vida, né? Você usa TCC para não é só para tratamento de emagrecimento, é qualquer tipo de não transtorno, mas qualquer tipo de reprogramação Questão, né? que precise ser feito, né? Sim, e é o que você está falando. Isso que é legal, porque a gente não vai falar dieta como uma questão isolada. Por isso que eu acho que é a tanta dificuldade das pessoas olhar o processo de emagrecimento como uma questão isolada do seu contexto. E não é, né? Enquanto eu não incluir isso nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, eu não vou conseguir ressignificar isso e reestruturar isso. Excelente. Outra coisa que eu coloquei nas caixinhas quando a gente abriu durante a semana, porque eu percebi que quando eu falei para o pessoal, façam perguntas, que dúvida vocês têm, eu não recebi tanto feedback assim. E aí quando eu abri falando, tá, então vamos mudar um pouco então o tipo da pergunta. Então, que dificuldades você encontra num processo de emagrecimento, por exemplo? O que faz você sair da linha, certo? Então, o que acontece que aí faz você perder totalmente o sentido e falar, não, já era, agora não dá mais, e sabe? Então é o que a gente chama dos pensamentos os gatilhos da sabotagem, né? Que faz você largar aquele seu planejamento, a sua programação, e, enfim, eu aprendi a chamar de gatilhos, né? Então aí eu recebi coisas como família. Então, os filhos comem coisas diferentes, o marido come coisa diferente, então aí tem que fazer comida para dois, três diferente, e aí a pessoa acaba ficando com vontade da comida do outro. Ou então, um dia de estresse no trabalho, estresse terceiros também, isso é uma coisa minha, que a gente até estava conversando. Às vezes eu trabalho com o público, então às vezes eu chego, sabe, carregada de energia assim, do serviço e aquilo me tira da linha. Tristeza, estresse, às vezes até felicidade também, porque a gente quer celebrar, né? Então também isso também tira a gente do trilho. Eu recebi um também falando do marido, que o marido trabalha fora, e aí ele viaja, trabalha, então a pessoa fica solitária, fica tristinha, e aí
desconta na comida, enfim. Então, são os gatilhos, são as coisas que tiram a gente da linha do nosso planejamento. Então, dentro desse contexto, eu queria te perguntar, então, como funciona a autossabotagem, o que é e por que que isso acontece, se é que tem uma explicação. Tá, quando eu vou iniciar um processo com o paciente, seja a queixa inicial, o emagrecimento, ou durante a queixa aparece a questão do emagrecimento, eu bato muito na tecla da questão de quanto ele precisa se conhecer. Né? A partir do momento que ele começa a se conhecer, ele começa a descobrir os pontos positivos, os pontos negativos, os reforçadores, né? E dentro disso, os gatilhos, que levam a gente a ter comportamentos repetitivos e de compulsão, às vezes, seja compra, seja comer, né? Então, eu acho que quando você começa a se conhecer, você começa a entender quais são as suas maiores dificuldades, né? A questão da autossabotagem que você estava falando, dos contextos, né? Eu sempre brinco com o paciente, ele tem que se conhecer, conhecer ao seu redor e como ele lida com as pessoas. E como a pessoa, às vezes, traz neles alguns sentimentos que pode levar a um comportamento de compulsão. Muitas vezes isso você está falando, não é uma questão individual. Ah, é fulano, é ciclano, é o que eu assisto, é o que eu vejo, é as minhas cobranças, é as minhas expectativas. Então, eu acho que para entender o processo de autossabotagem, você precisa se conhecer para falar em sabotagem, em autossabotagem, porque cada um vai ter o seu processo de autossabotagem. Não existe um processo de autossabotagem padrão, né? Sim. Eu sei quais são os meus gatilhos, que talvez em outra pessoa não seja um gatilho, né? A parte de emoções e sentimentos, geralmente, é onde o gatilho ele é maior, Sim. né? A O gente consegue lidar emocional é terrível. tanto, e é engraçado, é o que você falou, muitas vezes até com emoções positivas. Muitos pacientes não me trazem autossabotagem com pensamentos negativos, só com pensamentos positivos. E é muito difícil, porque como eu vou falar para ele não ficar feliz? Olha, não fica feliz para você não comer. Né? Quando é um pensamento negativo, a gente se ressignifica, mas quando é um pensamento positivo, a gente desloca, né? A gente tenta jogar para outras questões de uma forma de como eu vou me manifestar, não sendo comendo, sendo fazendo uma outra situação para mostrar o quanto eu tô feliz, né? Sim. Interessante isso. Eu não tinha parado para pensar nesse lado. É verdade. Como que eu vou parar de ser feliz porque isso me faz comer? É interessante isso. Então é muito individual, né? Não tem uma regra geral, tipo, vamos fazer isso. Não tem. É lógico que tem assim algumas coisas que ajudam de forma geral todo mundo e é o que a gente vai discutir hoje, mas o individual e o que te faz sair dessa linha de pensamento, etc, é muito individual. Então, o que me tira do trilho, vamos dizer assim, não é a mesma coisa que pode ser para outra pessoa, enfim. Então, é uma coisa que, como você disse, você tem que se conhecer em primeiro lugar para poder trabalhar e saber o que fazer, enfim, os próximos Exatamente. passos, né? Então, o que a gente vai abordar agora são as técnicas e o que a gente pode implementar, então, no nosso dia a dia para tentar contornar essas situações, seja positivas ou não, que fazem a gente, então, né, perder a linha e perder o propósito do que você está planejando, e do seu planejamento, enfim, do seu projeto. Então, o primeiro tópico que a gente colocou foi: cada caso é um caso. Pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Que é mais ou menos o que a gente já abordou, na verdade, né? Falando que você tem que se avaliar, você tem que se conhecer e saber o que. Eu acho que uma coisa legal nessa questão, porque às vezes você não sabe exatamente o que é. Então, eu acho que é uma questão também de análise própria. Então, se você chegou em casa um dia e você tá com aquela vontade de quebrar a dieta, então de sair daquele planejamento, o que que aconteceu para você estar naquele estado, naquela emoção? Anota. Que eu acho que se você começa a manter uma lista, não sei, de coisas que acontecem, você pode refletir depois e se autoanalisar, né? Sim, sim. Porque eu tava pensando nisso ontem também, pensando, tá, o que acontece que me faz perder a linha? E sei lá, eu contei umas 3, 4 coisas, mas com certeza deve ter muito mais que isso. Sim, Mas sim. como são coisas que eu não parei pra analisar e pensar e realmente isso daqui me afeta, então eu não sei. O que eu sempre falo pro paciente é assim, porque é o que a gente tá falando, a autossabotagem. Como eu sei, realmente não é assim, você não vai lembrar. E aí eu brinco muito com eles, automonitoramento.
a gente fica 2, 3 semanas só de automonitoramento, observando as emoções, aí entra a TCC, né? Os pensamentos, que o paciente me fala, tá, mas eu não sei qual é meu gatilho, tudo é meu gatilho, o tempo todo eu tô comendo, eu nunca parei para pensar quais são meus gatilhos, né? E aí entra a TCC, que é a gente o tempo todo monitorar pensamento e comportamento. Tá, vamos avaliar as vezes que te leva realmente a comer. O que você estava pensando? O que você estava sentindo? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Né? Vem muito o processo da culpa. Então, às vezes, o paciente confunde culpa com autossabotagem. Ah, eu estava culpado, então eu me comi. Ah, eu não lembro. Então, é muito do autoconhecimento mesmo. A gente faz um monitoramento para descobrir os pensamentos sabotadores. São É muito etapas, difícil, às né? vezes, de encontrar. São etapas. Entendi. Não, isso é importante. A análise própria e se descobrir, né? Então, isso faz total sentido. Isso é muito bom. O outro passo também que a gente achou muito importante citar aqui hoje é a questão do avaliar se existe algum outro problema que esteja te impedindo de, então, atingir esse objetivo e chegar ao sucesso. Então, às vezes, a gente já tem aquele bloqueio de, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo emagrecer, e, sabe, eu tento, já tentei 900 dietas diferentes e nenhuma dá certo. Então, às vezes, lógico que cada caso é um caso, mas às vezes existe um problema antes do emagrecimento, outra coisa que precisa ser tratada antes de você pensar em emagrecer. Então, como que isso funciona? Então, falando da autossabotagem, até que eu falei dos sentimentos às vezes positivo, na verdade é um processo, né? Muitas vezes eu preciso entender o que me traz essa autossabotagem. Muitas vezes é uma crença negativa, é o que você está falando, é o pensamento de, mas é só assim que eu sei manifestar os meus sentimentos positivos, é só assim que eu sei mostrar que eu sou feliz, é só assim que eu sei descarregar as minhas emoções de quando eu não estou bem. É só assim que eu consigo, né, transmitir o que eu estou sentindo. Então, além de você descobrir os seus pensamentos sabotadores, você precisa descobrir as suas crenças disfuncionais, né? Que é esse tipo de pensamento repetitivo que eu tenho. E a questão de saúde também, né? Às vezes esse paciente ele tem uma depressão, ele tem uma ansiedade, ele tem uma compulsão alimentar, então algo que agrava muito mais o caso. Então não é só a questão de reprogramar o seu pensamento para emagrecer, mas sim todo aquele problema que antecede então a fase emagrecimento, né? E como você lida, porque por isso que a gente brinca, é sempre assim, como eu lido comigo, com o mundo e com as pessoas, né? Porque às vezes é uma carga emocional muito dos outros. Meu marido fala, é só fechar a boca, não come. É muito fácil, você faz porque você não quer. Então, além de você lidar com as suas crenças, você tem que lidar com as crenças dos outros. Com a É verdade. cobrança do outro, entendeu? De que você não emagrece porque você não quer, né? Ou com a fala dos outros, nossa, como você engordou, ou alguma outra situação. É muito mais difícil, às vezes, do que as suas próprias, né, crenças. Sim, é verdade. E é tão engraçado que nos dias de hoje, né, quando você fala que você está fazendo dieta, o que você quer mudar, enfim, a quantidade de dedos, sei lá, te apontando, sabe? Eu vejo isso no trabalho, principalmente com jejum, que o pessoal chega e compra coisa para comer no trabalho e fala, não, obrigada, eu tô em jejum. Aí fica, nossa, sabe? Todo mundo assim julgando. Então é muito difícil hoje em dia você querer fazer alguma coisa por você e ser saudável e tentar mudar de hábitos. Então o pessoal acha super normal você comer McDonald's todos os dias, mas se você quiser pular um almoço, minha nossa senhora, é o fim do mundo. Então, Sim. realmente, além de você lidar com o seu psicológico, você tem que saber lidar com o alheio também, o que é muito E com a difícil. autossabotagem dos outros, porque eu tenho muito paciente que relata que o marido compra de propósito as coisas para desafiar. Então, eu quero ver realmente se Mas, você não está nossa, comendo. Ou no trabalho, as brincadeiras de provocar, né? Porque parece que é uma coisa muito absurda querer fazer de regime, querer fazer dieta, querer fazer uma reeducação. Você se torna chata, né? E os pacientes me relatam muito isso. Você não é convidada mais para as coisas, as pessoas começam a não querer nem falar com você. Então, você vê que afeta até a parte social. Como comida está ligado muito à questão social na nossa sociedade. sim, é verdade. Pacientes que começam a sair de ciclos e infelizmente, por isso que é essa questão da comorbidade, tem casos que quando a gente fala de uma questão, né, anorexia, bulimia ou até obesidade, a gente até indica o paciente mesmo a sair de ciclos viciosos, como se Sim. fosse um vício. Você fuma, você não vai em lugares que pessoas fumam, realmente você tem que fazer um isolamento em casos mais graves, então isso é muito conflitante para a pessoa também, né, o peso que ela carrega diante disso.
É verdade. Muito difícil, né? Ave. Se parar para analisar cada ponto, você fica, meu Deus, tem que escolher até as pessoas que estão à sua volta para ter sucesso. E é muito verdade isso. Sim. Para qualquer coisa na vida. As pessoas que você se envolve, você tem que estar na mesma sintonia. Senão, não vai dar certo. Sim. Vamos ver, o outro passo que a gente estava falando aqui é. Que, enfim, tá, a gente tava. A questão da análise, né? Se você tem alguma outra coisa que você precisa tratar antes de pensar no emagrecimento. Então, a gente falou sobre isso. Mas existem sim, então, algumas regrinhas gerais que dá para aplicar para o público geral, vamos dizer assim, para você começar a se autoanalisar, para você começar a reparar um pouco mais no seu pensamento, no seu comportamento, etc. Eu só tô vendo aqui o pessoal tá comentando. É verdade. Ela falando que os outros incentivam, né? Eles oferecem as coisas, às vezes não tem intenção, mas tá atrapalhando, né? Então é difícil, realmente é muito difícil lidar com isso. Vamos lá, a primeira ferramenta que a gente quer discutir, então. Então, passado toda essa etapa, você não tem nenhum outro problema para ser tratado, você não é compulsivo, você não tem depressão, você não tem anorexia, bulimia, essas coisas, ok? Você está saudável, está pronto para começar um tratamento para emagrecimento. Então vamos lá, como reprogramar então a sua cabeça? O primeiro passo que a gente colocou ali seria então anotar os seus objetivos, reforçadores, seja um motor inicial positivo ou negativo. Então, o que isso quer dizer? Tá, quando a gente fala de reforçadores, né, a gente na TCC usa muito a questão da repetição, né? Não só uma repetição interna como externa, né? Eu vou ter uma repetição mental, mas eu vou usar estímulos no meu ambiente para me ajudar nessa reforço. Né? Seja bilhetes, a gente usa muito post-it. A gente sempre brinca com o paciente, começou a fazer terapia TCC, tem que ter post-it. Post-it de pensamentos positivos, né? Muitas vezes eu vou ter um pensamento de, eu tô com fome, eu queria comer tal coisa, mas não vai ter problema. Mas eu vou ter um post-it lá falando, não, você consegue, você é capaz. A gente fala que até as frases motivadoras que a gente começa a usar, ou até mesmo o porquê de estar fazendo isso, para que está fazendo isso, por quem, o que me faz querer tal situação, tá? Então, geralmente, a gente usa muito essa questão dos objetivos, principalmente na questão de anotação. Primeira coisa, eu vou externalizar o que eu preciso fazer, porque eu vou estar com os pensamentos de autossabotagem no limite. Então, Sim. talvez eu mesma vou ser meu próprio inimigo. Tá? Então, a primeira coisa, a gente fala muito das anotações. Né, de fazer anotações na casa, frases reforçadoras, usar esses estímulos Algo que te positivos. motive. Algo que Isso me me motiva. lembra Eu muito, preciso há um usar tempo isso atrás, primeiro. um tempo atrás eu estava falando sobre, no começo do ano, quando virou o ano, eu estava falando sobre metas, né? E como se programar para que a sua meta se conclua no período que você definiu. E o primeiro passo é justamente esse, é você ter um objetivo claro, algo que seja significativo para você. Então não adianta você falar, eu quero perder 2 quilos para poder pular carnaval. Não. A gente está falando de uma coisa que vai muito além de saúde, né? Então, se você tem um objetivo e você tem um porquê, eu vou me usar de exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Então, no meu caso, por que para mim é importante a questão do emagrecimento? Porque eu tenho ovários policísticos, eu tenho resistência insulínica, então se eu não me cuidar, se eu não cuidar do meu peso e etc., eu não me exercitar, eu sei que eu posso virar diabética, eu sei que eu posso piorar muito essa questão, esse quadro dos ovários policísticos, eu já sofro diariamente com muita dor, eu tenho cólicas e dor no ovário diariamente, então, para mim, esse é o significado, é ficar bem, é não sentir dor, é saber que futuramente eu não vou desenvolver uma diabetes e etc e tal. Então, para mim, esse é o valor que o emagrecimento tem. Então, isso é muito claro para mim. Então, nesse caso, quando a gente fala anotar os seus objetivos, por que anotar? Porque quando você anota, é importante. Para você pode ser claro, tá? Eu sei que isso é importante para mim por causa disso. Porém, quando você coloca no papel, parece que aquele sentido, aquele significado de importância, ele aumenta. Porque está escrito e você está vendo. Então, se você deixar num lugar onde você vê 2, 3, 4 vezes por dia, e aquilo ali, sem você perceber, aquilo ali está te lembrando, aquilo ali está ali, ó, aqui atrás e você está lendo. Então, é uma técnica
que pode parecer besta, mas que tá funcionando, sem nem você perceber. Sim. Só de você olhar e ler ali, aquilo ali tá trabalhando. E E assim Ju, com o sabe por que é objetivo importante? também. Sim, e sabe por que é importante anotar os objetivos? Muitas vezes eu pergunto pro paciente qual é o seu objetivo, ele não sabe. Ou ele tem um objetivo que não faz sentido. Então, quando você anota seus objetivos ou busca seus objetivos, você reestrutura isso. Muitas vezes o paciente vem com um objetivo que não faz sentido nenhum. Ele quer o emagrecimento como meta de vida, ele quer ter uma vida saudável, mas os objetivos são extremamente disfuncionais. E Hum. aí é muito legal. Oi? Sim, sim, tô só concordando. E aí é muito legal anotar os objetivos até para rever se realmente esses são os objetivos. Né? Muitas vezes você começa a anotar e não faz sentido. Então, eu acho que quando você anota os seus objetivos, você começa a repensar se eles são realmente os verdadeiros. Ou o que tem por trás disso. Você começa a trabalhar sua mente para entender muitas coisas. Começa a vir muitas coisas à tona. Quando você começa a anotar muitos insights, muitas sensações. E isso é muito legal no processo também. Eu vou descobrindo coisas quando eu anoto o objetivo, às vezes que eu nem sabia o porquê. Então é muito legal por conta disso também. E quando a gente fala, então, de motor inicial positivo ou negativo, qual que é a diferença de um para o outro? Então, o motor inicial positivo. Você ia falar alguma coisa? Eu Não? acho que cortou. Não, o motor inicial positivo, ele é quando você está ligado a esse processo de emagrecimento, a pensamentos funcionais, né? Você está extremamente direcionado para uma dieta, né? Você sabe os motivos, você está lidando já com os problemas, é muito mais consciente. O negativo, geralmente, ele é impulsionado, às vezes, por um pensamento que vai passar, pensamentos e emoções passam. Ah, eu tô Sim. com raiva porque aquela calça não me entrou, então eu vou fazer dieta. A emoção ali não vai estar ali amanhã. Amanhã já não faz mais sentido. Eu compro outra calça, eu já estou enraizada de outros pensamentos. Então tá muito ligado a pensamento, a motivadores. É uma coisa que eu já venho construindo, que vem me incomodando por vários N fatores, ou não, foi um pensamento inicial, foi uma pessoa que falou que eu tô gorda, foi uma questão que eu vi, né, nas redes sociais e quero fazer igual, então tá ligado a muito isso. O quanto isso faz sentido para você. Eu Sim. acho Se que não essa fizer questão do negativo. sentido, muito dificilmente aquilo vai perdurar, né? Porque não, Exato. é muito, ou é momentâneo ou é significativo. É um dos dois. Legal. Aí tem aqui também o próximo seria como lidar com pessoas e ambiente, que a gente meio que passou já mais ou menos por esse assunto. Então, é difícil. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que analisar, e como eu disse, para tudo na vida, a gente tem que saber quem que a gente quer por perto. É, em qualquer sentido da vida, não é só o emagrecimento, mas se as pessoas né, que estão em volta, seja família, seja amigos, colegas de trabalho, enfim, se você não está na mesma sintonia, aquilo vai te atrapalhar. Então você Sim, tem que sim. buscar estar na mesma sintonia que as pessoas que estão perto de você. E quando, Ju, você começa a fazer um processo, né, de emagrecimento, você levanta muitas crenças em relação a você, a sua autoestima, a sua segurança. Então, muitas vezes você tem que trabalhar isso. Porque você vai ter um fulano falando que você para com isso, come, ou fazendo brincadeiras. Então, você tem que estar muito fortalecido emocionalmente em relação à sua autoestima e ao seu objetivo para lidar com essas pessoas. Porque é o que você Sim, falou, muitas pessoas também não vão fazer de maldade, sim, né? Mas elas não vão entender, para elas não faz sentido, entendeu? Para que isso agora, entendeu? Neste sim. momento, começa amanhã, igual você falou, é uma festa, você vai perder, eu fiz para você o doce, eu fiz Hum. pensando em você, é o que você tanto gosta. Então, é muito lidar também com seus processos de insegurança. E a questão do ambiente, que é uma coisa que eu pratico aqui em casa, que é a questão de você deixar os ambientes que você visita, enfim, os ambientes que você procura, que eles estejam de acordo com seus objetivos também. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu não compro coisas que eu não vou comer, por exemplo, coisas que eu não posso comer. Então, eu já estou tendo claro na minha cabeça que eu tenho que deixar o meu ambiente, me fugiu a palavra aqui, mas deixar o meu ambiente propício Favorável. àquilo que eu, É. favorável, isso, favorável aos meus objetivos. Então não adianta nada chegar aqui em casa e ter bolo, coxinha, salgadinho, brigadeiro, sendo que eu não posso comer. Então isso é uma outra coisa para ser trabalhado também, que entra
muito aí junto com a questão do seu planejamento, né? Então você se planeja, qual é o seu objetivo e o que tem que ser feito. Exatamente. É mais ou menos assim, você começa quando a gente fala da palavra ressignificar, é isso. Eu pegar um contexto, eu não posso mudar ele inteiro porque eu não tenho um controle sobre isso, porque envolve outras pessoas, outras situações. Mas eu deixo ele o mais confortável possível para Sim. mim. Muitas pessoas, aí é o que eu falo para elas, prefere um isolamento? Faça, prefere não ir? Você vai ter que se conhecer. Às vezes Uhum. você fala para mim, não dá, se eu for, não tem como. Não vá, mas trabalhe essa questão dentro de você, de que você não tá indo, porque isso é um ponto positivo para você. Não use isso como, nossa, eu não vou porque eu sou incapaz, eu não vou fazer porque eu sou incapaz. É usar essa questão dos gatilhos a seu favor. Eu já sei que vai dar um problema, eu não vou fazer, mas eu vou lidar bem com isso. Isso não vai ser uma culpa, porque aí senão vira uma bola de neve. Eu não vou fazer, eu vou lidar muito mal com isso, eu vou começar a ficar mal, 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 e aí eu vou retroceder, que é uma coisa que acontece muito. Tornar, esse é um dos tópicos que eu tenho aqui, que é justamente isso, você tornar um pensamento que naturalmente ele seria negativo em alguma coisa positiva e favorável a você. Então, esse exemplo que você deu de, é aniversário do fulano e eu sei que se eu for, eu vou quebrar a dieta, eu vou comer e eu não vou aguentar. Então, eu prefiro não ir, ou então eu prefiro, sei lá, jantar antes de ir, alguma coisa assim. Então, ao invés de você pensar, como você disse, eu não vou porque eu sou um fracassado, eu não me aguento, você pensar, não, que bom que eu tenho claro comigo mesmo que eu estou trabalhando para o meu objetivo, né? E que bom que eu quero jantar antes de ir, porque eu não quero perder a festa. Então, tornar aquela experiência uma coisa favorável, positiva para você e não negativa. Sim, e encontrar os facilitadores, né? Sempre que a gente tem uma situação, seja qual for, não só como dieta difícil na nossa vida, ou que a gente precisa encarar, né? Eu quero ir nessa festa, o que eu posso encontrar de reforçadores ali? Eu vou ficar conversando com uma pessoa que me distrai, eu vou chegar um pouco mais tarde, eu vou encontrando as formas de lidar com isso, né? Eu vou me antecipando a esse contexto, eu não vou ser pega de surpresa. Então, isso também é bem legal. Show, muito bom. É, Tá, esse aqui é legal também, que foi uma coisa que quando a gente estava conversando eu fiquei super animada, que a gente até começou já a falar sobre isso, que é conhecer os seus gatilhos, mas mais importante do que conhecer os seus gatilhos é saber o que fazer quando você está naquela posição, quando você está naquela situação. Então eu parei para pensar na minha situação pessoal e pensando, se eu chego um dia estressada do serviço e etc, querendo comer algo que eu não devia, eu não tenho um plano de ação, pensar, então eu vou fazer isso para que isso não aconteça. Não, eu simplesmente vou chegar estressada e vou pedir uma pizza, pronto, acabou, falhei. Então, é muito importante que você tenha um plano de ação. Você tem que se conhecer, conhecer o seu gatilho e qual que é a solução para esse gatilho. Sim, eu acho que é planejamento, é sempre se antecipar, é sempre assim, vou pensar no pior, então deixa eu já me reestruturar para se o pior acontecer, né? Eu sei que eu já tive repetição, né? Aí entra o comportamento na TCC, né? Eu vou vendo comportamentos, padrões que foram acontecendo na minha vida, onde eu caí, talvez, numa autossabotagem. Então eu já antecipo, eu sei que isso vai acontecer comigo, né? Quando a gente começa a avaliar comportamento, a gente começa a perceber que eles se repetem. Você vai perceber que já aconteceu mais de uma vez, não foi só uma vez. Você começa a se automonitorar e fala, eu já sei até as respostas emocionais que eu vou dar à situação. Então, quando eu começo a fazer esse automonitoramento do meu comportamento, eu consigo me antecipar, né? Eu vou numa festa, eu já sei de repente o que vai ter, né? Então, de repente, eu já posso até falar com a pessoa, olha, eu vou, o que vai ter, como que vai ser, né? Se é uma festa familiar, eu levo, eu falo para a pessoa fazer a comida específica ou de uma forma, né, que para mim seja melhor. Eu não vou em tal lugar porque eu sei que é, então eu vou passar em outro, eu vou me ocupar, né? Eu acho que quando você monitora os seus comportamentos, você sabe onde você falha. E a partir disso, você evita essas situações ou já vai até criando uma forma de lidar com elas. Sim. E é como você disse, a princípio pode ser difícil, porque você nunca parou para analisar e saber de fato quais são os seus gatilhos e o que você pode fazer para evitar aquilo. Mas uma vez que você passa a se analisar e anotar esses comportamentos e ter um plano de ação para cada uma dessas situações, quando acontecer de novo, você já sabe o que fazer. Então você não vai cair como você caiu da primeira vez.
Exatamente. E até se você sabe já quais são os sentimentos que você vai ter. Muitas pessoas não toleram sentimentos negativos ou a sensação de passar pelo contexto. O sentir vontade é muito ruim, né? E aí eu até brinco com ela, mas você já sentiu, você sabe como é. Você sabe que não é o pior sentimento do mundo e que você consegue reverter isso com outro pensamento, que é a reestruturação, que é a ressignificação. Eu já sei o que aconteceu de pior, então o que eu posso fazer para tentar ser diferente? Né? É suportar aquela situação, eu já sei como lidar com ela, é criar pensamentos que compensem, que entrem no lugar desses outros pensamentos ruins, né? Eu brinco muito que é usar o se e o e se, né? Bom, se isso acontecer, eu vou fazer isso, e se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Eu já vou criando as possibilidades para lidar com aqueles pensamentos e comportamentos que eu sei que acontecem e vão acontecer, porque se repete, né? Não tem como. A gente vai vendo que se repete. Não, isso é uma dica fenomenal, porque é o que você falou, você não tem como evitar. Esse tipo de coisa vai acontecer, gatilhos vão acontecer, é a nossa vida. Você não vai, ai, nunca mais vou ter problema, nunca mais vou ter um estresse, nunca mais vou ficar triste. Não existe isso, isso vai acontecer. Você provavelmente vai cair várias vezes, mas você tem a ferramenta e você sabe como voltar. Então, essa é a parte mais importante. Saber levantar, saber, da próxima vez você aprendeu, então na próxima vez você sabe o que fazer. Então, uma coisa que funciona muito para mim, num exemplo pessoal meu, por exemplo, eu sei que se eu não tiver comida que eu posso comer pronta em casa e eu chegar em casa num dia que eu tô de saco cheio, fatalmente eu vou pedir comida. Eu vou, não tem saída. Então, por isso que eu gosto de ter minhas marmitas. Eu tenho pelo menos uns 10 tipos de marmita congelado hoje na minha geladeira. Eu tenho sopa, eu tenho um monte de opções. Então, eu só vou comer errado se eu quiser, porque a comida tá aqui. Então, eu já me preparei para isso. Tá aqui, tá pronto. Então, eu não tenho desculpa. Então, esse é por exemplo, um exemplo de um gatilho que eu tenho e que eu sei como arrumar ou como trabalhar com isso. Então, eu já estou planejando antes de que aconteça, porque eu sei que tá ali, se acontecer, eu sei o que eu faço. Sim. Sem planejamento, Ju, fica muito difícil mesmo. Eu acho que é impossível, porque é o que você falou, você fica vulnerável a surpresas. Hum, Seja para onde for, você vai sair, você vai para um lugar, é o que você falou, você chega em casa cansada, ou você já sabe que tem outras pessoas que comem diferente. Você tem que antecipar todos os contextos que podem ser um problema dentro da sua dieta, né? sim. Eu sei que eu tenho que fazer comida para as pessoas, ou eu sei que não vai dar tempo de eu cozinhar. O que eu posso fazer? É sempre antecipando o pior. Por isso que é importante você se conhecer. Bom, deixa eu traçar minha rotina. Eu sei que pontos que eu caio, eu sei que pontos que ficam complicados para mim. Então eu já vou criar os comportamentos alternativos para isso, até pensamentos. Muitas vezes não vai ser uma ação, vai ser uma situação interna, um pensamento ou uma emoção. Então eu já sei o que eu vou fazer antes, mas eu preciso conhecer, né? É o que você falou, eu preciso saber que isso é um problema para arrumar uma resolução para ele, né? Se eu não sei quais os problemas, eu não sei, Saber eu não como sei quais são reagir. os funcionamentos. Exatamente, exatamente. Sim, isso é muito importante. A próxima seria, então, como identificar a fome e aprender a diferenciar fome e desejo de comer. Tá, quando a gente fala em fome, a gente vai ter que ir por muito uma questão física no meu corpo. Como que eu sei que eu tô com fome? Como o meu corpo se manifesta, né? Eu sinto dor de estômago, eu sinto mal-estar. Que sensações eu tenho quando eu tô com fome? Geralmente a gente não costuma sentir fome, né? É difícil falar, eu estou com fome. Geralmente a gente tá comendo, né? Fome Ou de a verdade, cada né? 3 horas. Fome foi. Exatamente. Às vezes eu pergunto pro paciente, você sabe o que é fome? Ah, fome é vontade de comer. Não. Ou fome é quando eu tô muito tempo sem comer. Não. Fome não é uma questão lá igual você vê, né? Não. Fome é quando eu tô muito tempo sem comer. Não. Você tem que saber que sinais seu corpo dá. E aí entra de novo o automonitoramento. Eu percebi depois de, né, 2, 3 semanas. Isso que é importante, viu? Às vezes a gente tá falando, parece que é de hoje para amanhã que eu vou achar as respostas. Tem paciente que fica 15, 20 dias tentando descobrir o que é fome. Ele fala, eu não sei o que é fome, eu não tô conseguindo perceber meu corpo. E aí entra Ainda nisso, a mais gente fica dentro do hoje em mês. dia, né? Porque a oferta de comida é tão grande, a gente tem comida nas mãos com uma facilidade tão grande que você não espera ter fome para comer. Você tem um horário, Exatamente. tá? Eu vou almoçar no meu horário de almoço do trabalho, eu tomo café porque é a hora que eu levanto. E Sim. é um ciclo vicioso, na verdade, né? A gente come sem ter necessidade de comer, essa é a verdade. A gente associa a fome a isso mesmo, aos horários.
com fome. Você tá com fome, você tá sentindo o seu corpo pedindo comida, você tá com dor de estômago, você tá com vazio interno. Como que você, né, entende como fome? Então esse é o primeiro passo, a gente fica nesse processo de entender o que é fome. A partir disso, quando eu entendo o que é fome, automaticamente eu já entendo o que é vontade de comer, né? Ah, eu não tô com fome, então eu tô com vontade de comer. Então, a partir do momento que a gente entende o que é fome, automaticamente a gente entende o que é a vontade de comer, né? A gente já faz essa separação de imediato, tá? Isso é Ela é uma um coisa processo que, demorado. sim, é uma coisa que eu aprendi muito fazendo jejum, porque é como eu disse, a gente está num sistema onde você toma café da manhã sem saber por que que você está tomando. Você está tomando porque te falaram que quando você acorda você tem que tomar café, mas não é bem por aí. Então, é uma coisa que o jejum me ensinou demais a descobrir o que é fome e o que é vontade de comer. Então, eu vejo muito pelo pessoal no trabalho, né? Porque que nem agora, durante o lockdown, a gente está trabalhando num horário diferenciado. Então, todo mundo vai, o banco fecha às 2 horas da tarde, então o horário de almoço de todo mundo é às 2 horas da tarde. O que para mim é indiferente, porque eu só como quando eu chego em casa, 5, 6 horas da tarde. Chega 2 horas da tarde, o pessoal tá lá no serviço arrancando os cabelos. Meu Deus, eu vou morrer, eu tô falecendo aqui, que eu tô morrendo de fome. E passaram a manhã inteira beliscando. E é bolachinha aqui, é chá ali, não sei o que, não sei o que. E como que tá morrendo de fome? Não tá. Sabe? É porque é automático. Aquela pessoa tá acostumada que deu meio-dia ela almoça e já é 2 horas ela não comeu ainda, ela tá achando que, meu Deus, é um colapso. E não é. Ou até a rotina do dia a dia, né? Putz, eu tenho que comer esse horário porque eu tenho que sair outro horário, né? E aí quando você se planeja, de repente tá, você tem uma rotina extremamente corrida, mas você consegue encaixar os momentos de comer, né? Se você não se programa, você vai ter que fazer o seu horário. Você vai comer na hora que é o horário de comer, porque tem que comer, porque não dá tempo no outro horário. Com Você come por planejamento, de repente, antecipação, né? Você come antes porque você talvez fique com fome no futuro. né? Bom, por exemplo, eu tenho que comer tal hora porque eu tenho que sair. Bom, mas se eu não tô com fome, eu faço uma marmitinha e como no caminho quando me der fome. Não, eu não como porque eu tenho que sair porque deu o horário, né? Você vê que é muito do planejamento e autoconhecimento o tempo todo, né? A gente fala e bate a tecla tudo, né? Sim. Para mim, pessoalmente, né, eu prefiro não comer e deixar para comer depois. Vamos por assim, se eu sei que eu vou sair agora e que eu não vou poder comer pelas próximas 3, 4 horas, então eu falo, tudo bem, quando eu voltar eu como. Sabe, não fico assim, ai, eu vou comer agora porque eu sei que eu vou ficar 4 horas sem comer. Não, eu espero, eu não tô com fome agora, então eu não vou comer agora. Eu prefiro nem que me dê um pouco de fome nesse período, porque a fome, gente, a fome ela vem em ondas. Então pode ser que você tenha, ou você ache que esteja com fome agora, ou até que seja fome. Mas se você parar para pensar num exemplo prático, se você tá ali na correria, no trabalho, etc., reunião, nananã, e você não consegue parar para almoçar, talvez você tenha fome ali no seu horário do almoço, mas passou ali meia hora, 1 hora, passa. E dali, sei lá quantas horas, aquela fome volta. Então, ela vem em ondas. Então, se você não tiver a oportunidade ali ou não quiser comer naquele momento, tudo bem, porque você vai comer depois. E não é como se Sim. você estivesse se privando e falando, meu Deus, se eu não comer agora, eu não sei quando eu vou comer de novo. Não é assim, calma, daqui a pouco você vai comer. Ju, muitas pessoas me relatam, até brincam, falam, parece que eu tenho fome emocional, né? Sim. Eu tenho fome de sentimentos. Às vezes a pessoa ela não tá com fome, ela tá bem, ela passa por uma situação que a deixa, sei lá, estressada, ansiosa, angustiada, ela sente fome. Então, por isso que é muito legal esse processo terapêutico, porque eu consigo trabalhar minhas emoções. Muitas vezes a gente brinca, a gente é comedor de emoção, né? Eu tô comendo porque eu tô ansioso, eu tô comendo porque eu tô angustiado. Muitas vezes a gente tá falando, parece muito simples, só não comer porque não tá com fome, mas muitas vezes e as pessoas relatam, eu tô com fome. Eu fico tão angustiada que eu fico com fome. Então é muito legal você trabalhar também as suas emoções, porque muitas vezes é ela que vai desencadear esse processo compulsivo, esse processo de fome, essa dificuldade tão grande em fazer dieta. Né? É ela que leva, são os grandes pensamentos sabotadores, né? As nossas emoções. É verdade. E é aí que a gente entra com o próximo tópico. Só queria falar, gente, que falta 10 minutos, então a gente vai começar já a entrar nos tópicos aqui para encerrar a live. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber que não foi abordado, me manda depois por mensagem, etc. Eu volto para vocês com a resposta, tá? Tem uma outra parte aqui que a gente colocou aprender a responder os seus pensamentos
de autossabotagem. Então, se você pensa aquela, né, se tem aquela vozinha aqui atrás da sua cabeça falando, olha, come, porque você, sei lá, você não vai poder comer isso de novo até o ano que vem, que era o meu exemplo da tortinha de Natal que tem aqui. Ou então, sabe, qualquer desculpa que venha na sua cabeça para você quebrar o seu planejamento. Então, é saber responder para você mesmo que não, e tá tudo bem, eu não preciso comer isso agora, eu vou almoçar daqui 1 hora, então eu não preciso quebrar. Ou, enfim, independente do pensamento que seja, mas saber se responder. Sim, é muito socialmente aprendido que sentimentos ruins são aversivos e que a gente tem que se livrar deles. Não Hum, necessariamente, a gente consegue lidar com sentimentos negativos, né? Muitas pessoas têm a sensação de que quando eu sinto algo ruim, eu tenho que eliminar aquilo de mim, porque aquilo é ruim, tá péssimo, eu tenho que tirar aquilo de mim. E aí a você comida comer talvez resolve. eu vou comer. E aprender que às vezes qual é o problema de ficar ali com uma angústia, com uma ansiedade, com uma sensação ruim, com uma tristeza, igual você falou, o problema do outro ali batendo e eu querendo resolver, querendo ter controle, né? E não usar algo para tirar aquele sentimento. Eu posso lidar com aquele sentimento, né? Não vai acontecer nada de pior. Muitas vezes ele vai passar, ou muitas vezes eu vou encontrar outras formas, né? É não responder imediatamente com alimentação aos sentimentos que para mim são desagradáveis. Entendeu? Eu fiquei Perfeito. irritada com meu marido. Eu vou lá comer porque eu não tô dando conta daquilo dentro de mim. Mas peraí, qual é o problema de eu estar sentindo aquilo? Então é lidar também com os Que não tem sentimentos que nada a a ver gente com tem. comida, comer. Exatamente, exatamente. Tem uma outra coisa que estava aqui no livro até, que se vocês quiserem o livro, eu passo o nome para vocês no Stories depois, gente. Que a autora desse livro, ela usa o termo músculo. Ela fala então que como se a dieta fosse um músculo. Peraí que eu acho que travou, a Thaís está no reloginho aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Uh, acho que voltou agora. Acho que deu uma travadinha Voltou, aí. Então, voltou. e a autora do livro, ela usa uma palavra que ela lida com esse termo como se fosse músculo. Então, ela fala que a nossa vontade, o nosso autocontrole ali, ele é um músculo. Então, quanto mais você cede, quanto mais você deixa essa autossabotagem entrar na sua cabeça, sabe? Quanto mais você cede. Então, toda vez que eu quebro a dieta, eu falo, ai, não aguentei de novo. E esse músculo, ele vai cedendo, ele vai enfraquecendo, até uma hora que acabou, você saiu da dieta. Agora, se você resiste, se você trabalha o seu pensamento, se você tenta mudar o seu comportamento, aquele músculo, ele vai se fortificando, ele vai ficando forte cada vez mais. Então, a tendência de você quebrar futuramente vai ser bem menor, porque você já não vai querer mais, aquele músculo vai estar tão forte que você já não vai ver mais propósito em quebrar. Você já não faz mais sentido para você. Então, às vezes no começo pode ser uma coisa assim torturante, sabe? De falar, mas eu não posso, eu não quero. Então, isso é a cabeça, você tem que trabalhar isso, porque futuramente isso daí vai mudar. Você já não vai ser mais o seu propósito, não vai fazer sentido mais para você. Então, por isso que quando a gente fala que dieta é estilo de vida e não é temporário, é por isso. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou ter que fazer dieta pro resto da minha vida. Não é isso, gente. Talvez hoje seja uma dieta, porque você está mudando os seus hábitos. Mas conforme esse tempo vai passando, você se acostuma e você gosta de fazer aquilo, o seu músculo está forte. Então, não vai parecer dieta mais, porque aquilo vai te fazer bem, você vai gostar de fazer aquilo. Sim, você vai reestruturando, é exatamente isso. É uma vez, é duas, é muito da repetição. E comportamento, ele é repetição. Reestruturação de pensamento, ele é repetição. Quanto mais eu pensar positivo, mais a chance de eu pensar positivo. No começo vai ser difícil, é o que você está falando. Vai doer, vai ter músculos que eu vou estar mexendo. Vai chegar uma hora que eu me acostumo. Do mesmo jeito que eu me acostumei a ter um pensamento negativo ou uma compulsão, automaticamente eu vou fazer, vou virar essa chavinha, né? Mas isso Sim, que é importante que você está falando, a repetição, né? Muitas pessoas desistem por conta dos pensamentos de tudo ou nada, das quedas. Putz, eu comi hoje, deixa quieto. Não, comeu, errou, volta para a dieta no mesmo momento. Não sim. faz isso de não, deixa quieto. Não ceda a essa sabotagem, porque a hora que você cai, você fica extremamente vulnerável. E a chance de você Hum. desistir é fatal, né? Caiu, levanta, não tem problema. A gente começa de novo, né? Acontece, Eu acho que ninguém essa é vai a ser perfeito dificuldade. 100% do tempo. Cair faz parte. Você cai, você levanta, faz parte. Exatamente.
Maravilha. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ninguém, como eu disse, não. Sabe, às vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa, ah, eu errei, eu falhei, eu caí. Tudo bem. Todo mundo cai. Às vezes a pessoa não assume, né? Às vezes você fala que está fazendo dieta com uma amiga, por exemplo. A amiga fala, ah, mas eu, olha, já tô um mês direto. Ah, duvido. Às vezes ela tá falando aquilo pra você, mas você não sabe. É muito Exatamente. difícil. E falhas acontecem, é inevitável, vai acontecer. E é Mas a um gente tem que processo aprender muito a individual. voltar. Sim. É um processo muito, muito individual, muito personalizado. O que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, às vezes vai até atrapalhar por conta dos gatilhos. Né? Ninguém tem gatilho padrão, ninguém vai responder os mesmos estímulos da mesma forma. Né? O que é um estressor para um é para outro. Então, isso que é importante, você saber que é um processo individual, muito personalizado. Então, gente, como está chegando ao fim aqui, eu vou rapidamente só listar então os tópicos que a gente falou aqui, abordou hoje, caso você queira começar essa transformação então de pensamento, façam as seguintes coisas. Então, anotar os seus objetivos e deixar bem claro o porquê que você quer aquilo e deixar ele visível para que você veja, para que aquilo trabalhe no seu psicológico todos os dias. Lidar com pessoas e ambientes, tá? Então, saber com quem você se relaciona e deixar o seu ambiente propício e favorável aos seus objetivos. Se conhecer, então, aprender quais são os seus gatilhos e quais são as soluções para os seus gatilhos. Então, ter ali alguma ferramenta, alguma coisa que vai te ajudar, caso você se encontre naquela situação, o que você pode fazer. Focar no positivo e não no negativo, mesmo que aquela situação pareça uma coisa ruim, tentar tirar proveito e virar aquela situação para algo que seja favorável. Aprender a responder para aquela vozinha na sua cabeça tentando te tirar dos trilhos, então, que não que você é forte, que você pode fazer. A teoria do músculo, então tentar enrijecer e tentar fortalecer aquele músculo ao máximo possível e não deixar ele relaxar a ponto de ceder. Focar em etapas, tá? A gente não entrou tão a fundo nisso, mas é um passo de cada vez. Então, não queira entrar numa dieta pensando, ah, mas daqui 12 semanas eu vou estar 20 quilos mais magra. Então, não, calma, vamos pensar no que eu posso fazer hoje. Começar A pelo gente vai começo trabalhar, sempre. sim, um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. E sempre tentando ser melhor no dia seguinte, tá? Então, E se hoje Ju, você falhou, tudo bem, amanhã a gente começa de novo. e focar, Ju, acho que nos ganhos, né? A gente, quando começa um processo de dieta, parece que o tempo todo eu só vou ficar de olho no que eu vou errar. Mas e o que eu acerto também? Eu acho que Sim. focar também nos ganhos e reforçar os ganhos também, os pontos Sim, positivos. anota também as suas vitórias. Olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, e coloca, deixa ali para você ver que você é vencedor, que você conseguiu fazer. Exatamente. E ter claro na sua cabeça que problemas vão acontecer, a vida é assim, faz parte e tá tudo bem. Vocês vão conseguir. Eu vou Exatamente. Então, deixar, esperar então. ter problema não faz nunca, né? Não inicia um processo de dieta, Não, né? Se for nunca vai esperar, a ter um vida tá momento ok. propício. Não, nunca vai ter um momento. Ah, eu vou esperar passar essa fase. Não, nunca É, tinha um momento perfeito. Então começa hoje. Então, gente, eu vou deixar. Eu queria agradecer demais a Thaís. Eu amei essa live, eu amei o tópico. Depois eu passo os detalhes do livro para vocês, se vocês quiserem. É um assunto que me interessa demais. Mas eu vou deixar uns 2 minutinhos finais aqui para a Thaís falar um pouquinho, então, para quem tiver o interesse de repente, se consultar e fazer uma terapia e precisar desse acompanhamento profissional, ela atende no particular, ela faz por chamada online também, tá? Então, se vocês quiserem, obrigada, Thaís, e passe seus imagina, detalhes Ju. para a gente. Tá, gente, quem quiser pode também me chamar no direct, né? Chamar a Ju depois passa. É um processo muito legal. Existe um protocolo hoje para emagrecimento, né? Que funciona, que é bem legal. Hoje a TCC ela tá aí para facilitar. Ela é um processo que as pessoas hoje elas precisam de. A TCC ela é muito legal. Ela é um processo que se você se engaja, ele funciona. Tá, então quem quiser aí, fica à vontade, pode me chamar também alguma pergunta, manda pra Ju, eu respondo também. Sim, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, ou se vocês Ótimo. não acharem a Thaís por algum motivo aí, quiser mandar para mim, eu passo o contato dela para vocês, eu peço para ela entrar em contato com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo, super complexo, então é difícil a gente abordar e falar sobre tudo, que é muito individual, né? Personalizado também.
Mas tem sim algumas ferramentinhas ali que a gente pode usar no dia a dia para tentar reverter, então, a negatividade, esse pensamento sabotador que a gente tem. E sim, Ju, estão o pessoal perguntando se vai perguntou ficar se vai estar gravado, gravada. tá? Se vocês entrarem no meu perfil, o mesmo que vocês entraram na live, vai ficar gravada a live, tá? Então vocês podem voltar, assistir de novo, fazer anotação e etc. Vai estar lá para assistir de novo. Sim, tá salvo. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Eu acho que o reloginho já vai subir de 30 segundos aí. Só queria agradecer também todo mundo que apareceu. Eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando: mas vai ficar salvo, porque eu tô na China e não vou conseguir assistir. Então tá gravado, gente, sem problema nenhum. E como eu disse, se tiver perguntas, manda pra gente, entre em contato com a Thaís. E não só agora, mas no processo evolutivo também. Então, se você começar esse autotratamento, vamos dizer assim, e surgir alguma pergunta no meio do caminho, alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, estamos aí. Tá bom? Obrigada de novo, Thaís. Bom resto de final de semana para vocês. Eu não sei se é a minha conexão ou se é da Thaís, mas ela tá no reloginho de novo ali. Não sei se travou. Voltou. Bom, Obrigada, Ju. Beijo. obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.